Fala pessoal, sejam bem-vindos em mais um episódio, dessa vez um episódio mega, ultra, hiper especial. Estou aqui com a nutricionista Rejane Abraim, professora de Educação Física. A segunda é melhor. O meu coração é a primeira, tá? E o tema de hoje é o quê? Microbiota intestinal e cocô? Vamos falar hoje sobre microbiota, sobre cocô, sobre intestino. Mas antes, né, Moisés, aquele recado. Qual é o recado? O recado é que para a gente alcançar o máximo de amplitude possível, as pessoas conseguirem, de alguma forma, serem beneficiadas com todo o conteúdo que a gente está passando aqui, você precisa fazer 3 coisas importantes. E, óbvio, eu tenho certeza que esse conteúdo ele está te ajudando. E se está te ajudando, vamos tentar ajudar outras pessoas também. Então, o que você tem que fazer? Curtir, compartilhar e comentar. Comente, dê sugestão, coloque a sua dúvida, curta. Se você não gostou, também curte para baixo. Like. E também curta, comenta e compartilhe. Compartilhe com alguém que precisa desse conteúdo, que vai também ajudar no crescimento profissional. Rejane, tu queres se apresentar por obséquio? Poxa, depois dessa longa apresentação aí, desse currículo, casada com o Odilon. Esse é o pior, talvez, de todos. Não tem título melhor do que esse, tá? Casada com o Odilon, olha aí. Obrigada pelo convite desde já, a toda a Ciência e Performance, né? Eu estou muito feliz em estar aqui, compondo essa mesa. Eu sou professora de Educação Física, como tu já colocaste, estou no doutorado justamente estudando microbiota intestinal. Orgulho da minha mãe, né? Dizer que, minha mãe, eu estou estudando cocô. Então, brincadeiras à parte, muito obrigada pelo convite. Show. Então, vamos iniciar. A primeira pergunta é essa aqui. Eu estou muito feliz vendo o Pedro ali, bicho. Tem o Pedro. Agradecer. O Pedro está no bastidor. O Pedro está como estrategista hoje. Ele é nosso estrategista. Ele está muito o nosso show de TI bola. hoje. Valeu, Pedro, pela tua participação hoje aqui com a gente. A primeira pergunta vai ser essa aqui, Rejane. O que é a microbiota intestinal? Microbiota intestinal, nós temos, na verdade, a microbiota no nosso corpo humano inteiro. Tem microbiota na pele, nos olhos, em qualquer mucosa que vocês pensarem, tem uma microbiota específica. Uhum. E aí, a intestinal é porque ela é específica do intestino. Temos algumas bactérias, colônias de bactérias, e quanto mais variado for, melhor. Entendi. São essas bactérias que estão morando lá no nosso intestino. E essas bactérias, qual a relação que elas têm com a saúde, a microbiota intestinal? Essa é a pergunta que vale R$1 milhão, porque está sendo muito divulgado, muito pesquisado. E a gente queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Com certeza. A gente precisa entender de onde tudo começou. Os nossos hábitos, eles geraram uma mudança nessa microbiota intestinal e ainda continua mudando, modificando essa microbiota intestinal. Para a gente, antes de falar de saúde, né? Vou ser um pouquinho... prolixa. Não, mais técnica, né? Mas a gente tem que entender que a população humana, antes da Revolução Industrial, prioritariamente, ela se alimentava mais no meio urbano, mais no meio rural, na verdade. Uhum. E aí, quando ela precisou ir para o meio urbano, ela, nesse momento, mudou a alimentação porque tinha que trabalhar. Era muito mais importante trabalhar. E a indústria também percebeu essa mudança. E aí o que ele faz? Ele modifica os alimentos naturais, colocando aditivos para que aumente o tempo de meia-vida, tempo de prateleira desse alimento. Né? Então, isso vai nos trazer consequências negativas. E as consequências negativas são justamente nessa microbiota intestinal. Porque, da mesma forma que eu faço um aditivo no alimento, para evitar que esse alimento apodreça na prateleira, eu também estou fazendo com que esse alimento tenha, um aditivo também tenha um efeito no meu organismo. Ou seja, a microbiota intestinal hoje, quando ela está muito igual, e isso acontece quando a gente toma um antimicrobiano, adoeceu, gripou, aí o que faz? Antimicrobiano. É comum ou não é isso atualmente? Com certeza. Então, o antimicrobiano ele é um dos principais vilões atualmente, até quando criança... O antimicrobiano seria o antibiótico? Antibiótico. Tá. Então, o antibiótico, quando tu usa muito cedo, tu está matando todo mundo, tanto bom quanto ruim. Só que já ouviu aquele ditado, vaso ruim não quebra fácil? Justamente as bactérias ruins, elas são mais resistentes, porque elas já têm contato com os antimicrobianos por muito mais tempo. Perfeito. E aí a gente acaba descolonizando a nossa bactéria, as colônias intestinais. Isso causa vários problemas, inclusive, como a gente antes estava conversando com o Moisés aqui, alguns efeitos mentais,
efeito no sistema imune, efeito da própria disbiose, que é essa desregulação das bactérias, e vai trazer diarreia, constipação, síndrome do intestino irritado, Sim. constipação com diarreia alternando. Então, existem muitos problemas que hoje a gente nem percebe. A rinite, a sinusite, alergias, Louco, né? sensibilidade à pele, sensibilidade a algum alimento. Que antes, nossa, as crianças não tinham tanta doença como hoje tem. Aí a alimentação acaba justificando também essas doenças. E, Regiane, eu já vi falar muito, não sei se... Nunca li sobre isso, não é minha área de estudo, mas eu já ouvi falar sobre algumas alterações ligadas ao autismo. Tem alguma coisa a ver com essa alimentação da mãe, essa alteração na microbiota, e isso causar algum tipo de alteração no bebê? Sim. Infelizmente ou felizmente, a gente já está conseguindo identificar alguns estudos. A gente não consegue ainda dizer que é uma evidência categoria A, né? Então, Sim. ela está nos levando a entender que sim, que tem relação muito positiva com a alimentação da mãe, inicialmente durante a gravidez, o reflexo na criança, e a própria criança. Quando ela nasce, se ela tem um parto normal ou um parto cesariano, isso já impacta a primeira vez na microbiota da criança, isso já é o primeiro impacto. Se ela tem um parto normal, ela passa pelo canal vaginal e ali já é a primeira formação de microbiota, praticamente. É sério? É sério. Caraca, véio. Então, isso já é importante. Show. Porque ela já está tendo uma possibilidade, para ser mais específica, lá no canal vaginal tem lactobacilos. Sim. E qual é o primeiro alimento da criança? É o leite. É o leite. Então, ela precisa desses lactobacilos. E se ela passa por uma cesárea, ela não tem esses lactobacilos. Ela vai ter o contato das mãos do médico, ela vai ter o contato das mãos da mãe, ela vai ter o contato da pele. Então, vai ter outras bactérias que vão colonizar antes dos lactobacilos. Eu me arrepio Por isso quando eu falo não, isso. e é por isso que existe hoje uma mudança de foco em relação ao processo de nascimento, né, do nascimento cesárea, natural. Por isso que as pessoas estão hoje focando muito, incentivando o parto natural, né? Só em ocasiões específicas, óbvio, Claro. que mas eu vejo muito isso que aqui no Brasil, Benefício, né? aqui no Brasil existe uma cultura de cesárea, né? Se tu vai para os Estados Unidos, por exemplo, o que eu escuto falar de pessoas de lá que a cesárea é só em situações bem específicas e o parto natural é incentivado e tudo mais. Deve ser por causa disso e outras Também coisas. por outras coisas, né? Mas isso também é um dos motivos. Então, além de tudo isso, esse é o primeiro ponto, que é o primeiro contato praticamente com a microbiota, mas, voltando para o autismo, os alimentos industrializados, eles são hoje distribuídos para a criança com muito mais facilidade, são mais acessíveis. Hoje, uma criança de menos de 2 anos que não deveria estar consumindo açúcar, ela consome muito açúcar. A gente acha bonitinho entregar o refrigerante para a criança e ela fazer aquela carinha feia, né? Nossa, olha que bonitinha, bora fazer ela rotar e dar o refrigerante. Então, são situações que a criança não deveria estar passando por aquilo inicialmente, nos primeiros anos da vida dela. E aí, isso repercute, infelizmente, na saúde mental dessa criança. E um dos estudos, ou alguns estudos, já estão direcionando que a alimentação está muito ligada, essa microbiota, né, por conta da alimentação, ela está muito ligada com inflamação. o autismo. Tá. Ou a inflamação ela pode ser neural. um dos gatilho, fatores né, de risco inflamação. para o autismo. Sim. Então, essa inflamação. Mas aí, sem contar com a depressão, ansiedade, porque todo o cérebro... TDAH, toda tudo pessoa isso, né, tem depressiva... TDAH. Todo cérebro... Toda pessoa depressiva já tem um cérebro inflamado, então tem toda essa relação, né? Isso. E aí a gente chama de segundo cérebro, né? O nosso intestino ele é o nosso segundo tem cérebro. neurônios e tal. Neurotransmissores que eles acabam se comunicando. Tem uma via direta, e aí eu digo sempre, é só vocês lembrarem de quando vocês estão nervosos, que é uma sensação do sistema nervoso, é um sistema mental, isso impacta lá no nosso digestivo. Aquele frio na barriga, às vezes Exato. pessoas que têm diarreia quando estão nervosas. Então, é para vocês entenderem na prática como que essa comunicação ela existe e ela não é brincadeira, né? O fato de vocês sentirem essas sensações, elas são um reflexo do sistema nervoso mandando essa informação para o sistema digestivo, assim como o sistema digestivo também manda informação para o sistema nervoso. E a gente tem essa relação de bactérias que produzem toxinas e bactérias que produzem hormônios, né? Ou substâncias que vão produzir, no final, hormônios. E aí, dependendo do que tu te alimenta, tu vai estar
de alguma forma, deixando mais forte uma ou outra, né? Exatamente. Isso pode gerar algum impacto total em várias áreas da saúde, inclusive saúde mental. Eu vou viajar um pouquinho, assim, para tentar ser mais claro possível, mais leiga possível. Então, os nutris que estão dessa área de microbiota não me matem, né? Mas vamos lá. Imagina que tu tem na tua microbiota intestinal hoje bactérias ruins. E essas bactérias ruins, elas gostam de alimentos ruins. Perfeito. Açucarados, Sim. frituras, Gordura, né? gordura, exatamente. Então, essas bactérias, por elas estarem em maior quantidade no teu intestino, elas conseguem modular o teu sistema nervoso para que tu, como se fosse um fantochezinho, tu vai lá ter vontade de cada vez consumir mais esses alimentos. Então, tu entra num ciclo. Tu tens uma quantidade maior dessas bactérias e aí tu entra nesse ciclo de continuar consumindo, querendo consumir, porque elas estão querendo se alimentar Perfeito. desse tipo de alimento. E o contrário é verdadeiro, só que o contrário é mais difícil. É mais difícil eu dizer, nossa, eu tenho prazer em comer uma alface, né? Ninguém tem prazer. O pepino. E aí, os alimentos, quando você tem uma microbiota mais saudável, mais equilibrada, mais variada, o mais diverso possível, você acaba tendo também um paladar diferenciado, uma vontade de consumir alimentos diferentes. Não é só uma coisa que vai te fazer feliz. É um conjunto de alimentos naturais, o mais natural possível, que trarão felicidade para ti. Sim. Sem aquele boom de energia como tu tens quando tu és viciado, por exemplo. Sim. Né? Uma bola uma bola de substâncias que vão te levar a esse... Não Essa fala não, John, felicidade. deixa eu falar aqui. Rejane! A última coisa, peraí, pô. Deixa eu falar. Olha aí. A última pergunta. Eu até esqueci. Tá pô. vendo? Tu esqueceu, então eu vou falar. Vou aproveitar o Tá, gatilho vai lá, aqui. que eu vou lembrar aqui. Tem uma frase que eu lembrei agora, que eu escutava, né? A gente é o que come. Aí uma vez a Regiane falou agora, a gente está meio que evoluindo, a gente é o que a gente absorve, dependendo do que a gente come. Isso tem uma relação direta com a microbiota. Tu poderias explicar um pouquinho isso para a gente? O quanto que ela pode impactar na absorção de nutrientes, porque pode ter esse perigo ou essa relação, né? Eu vou começar com um exemplo prático da fibra. Todo mundo diz que é importante consumir fibra, mas por que é importante consumir fibra? A fibra, ela é importante para fazer o teu bolo fecal. Bolo fecal, né? Ela não está lá para a gente absorver energia, nutriente da fibra. Ela está lá para ela te ajudar a evacuar. Pelo Sim, contrário, te ela está ajudar, lá né? para ajudar o teu trânsito gastrointestinal. Como diz o meu tio, o velho cago. Ele ajuda na formação do cocô, né? O velho Mas cago. ajuda também na microbiota, não? Só mesmo na formação? Ajuda, porque como ela está lá passando, ela vai passar por um tempo e quanto mais bactérias boas estiverem lá, elas vão se usufruir dessas fibras. Ah, entendi. E aí, se não tiver fibra, aí tu não vai estar alimentando essas bactérias que precisam de fibra. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quando a gente tem... eu vou começar a falar difícil, né? O butirato, ele é uma substância produzida de uma bactéria boa. Sim. E que ele é um ponto positivo para o nosso sistema digestivo também. E até para inflamação. Ela diminui a inflamação. E aí a gente consegue, com a fibra, alimentar, isso, pegar energia, porque ela normalmente, eu acabei de falar que ela não cede energia, ela não te fornece energia. Sim. Mas dependendo da digestão da bactéria, ela vai digerir tão bem que vai formar micromoléculas que a gente vai conseguir absorver energia da fibra. É bacana. É bacana entre aspas, né? Porque eu vou tomar o açaí, eu não quero que o açaí me dê aqueles 700 quilocalorias, né? Verdade. Aí eu poderia consumir, eu estou comendo fibra, eu sei que não vai ser absorvido, então eu vou comer à vontade. Também não é assim. Salada, né? Exatamente. Aí se tu tens uma boa qualidade dessa microbiota, dessas bactérias intestinais, acaba que tu consegues absorver, sim, algum nutriente dali, dependendo dessa boa qualidade Sim. das bactérias. Para a gente perceber, né? Muita relevância, são muitos detalhes na microbiota. Né? Pode impactar, tem relação com doenças, até doenças neurodegenerativas como a doença de Parkinson, com Alzheimer. Isso é uma conversa mais profunda. Agora, a gente tem uma outra dúvida aqui, Regiane. Quais os sinais e sintomas do mau funcionamento do intestino? Aquela pessoa que, será que realmente eu estou mal, que come e fica empachada, fica rotando? Poderia explicar para a gente? Tá, é isso mesmo. Esses sintomas são clássicos, né? Tu acabaste de comer, já vem um arroto. Tu acabaste de comer, tu ficas inchado. Eu tô ferrado. Pedro. Olha o Pedro aí. Ela falou, os dois primeiros ela falou coisa que eu tenho. Diarreia. É de cabelo, né, a pessoa? Bora começar. É isso.
Queda de cabelo. Para com a tua graça. É verdade. Para ali, Pedro. Nós dois estamos fumados nossa microbiota. Então, a queda de cabelo, as inflamações de rinite, sinusite, alergias, sensibilidades, a própria doença neurodegenerativa, isso seria mais cronicamente, né? Mas agudamente, a gente também tem sintomas. Diarreia é um caso. É normal ter diarreia? O que vocês acham? Não. Principalmente se essa diarreia for muito recorrente. Então, se ela está recorrente, isso já é um grande problema. Eu já tenho que investigar o porquê do meu cocô estar diarreico. Por que ele está amarelado? Por que ele está boiando? Por que ele está muito fétido? Então, a diarreia... até quando o cocô boia. Está na roça, né, cocô. Tô gostando dessa ideia. O que é o cocô fétido? Aquele cocô que fedorentão. você saiu do banheiro, fica inutilizável pelos outros. Nem o dono aguenta, meu tio falava assim, só tem 2 coisas que o dono aguenta, Odilon. Carro velho e peido fedorento. É meu esse cocô fétido. Caramba. Oi? A cor. Também. Pedro perguntou a cor dele. A cor do cocô, Pedro perguntou. A cor do cocô influencia também. Por exemplo, se tu estás tomando um suplemento de ferro, teu cocô vai ficar super escuro. Aí tu já vai pensar, nossa, é sangue preso, eu estou com câncer. Não, o açaí também, o né? açaí o açaí, faz isso. mas aqui a gente tem essa possibilidade de açaí escuro, mas no Brasil necessariamente não ficaria tão escuro porque não é a mesma qualidade do açaí, né? Me desculpem os outros. Olha, tô falando isso, eu lembrei de uma história. Os quadros Histórias do Odilon. Olha, eu ia falar da cor, deixa eu terminar deixa a cor. acabar e a cor, vai lá. Termina a cor, que eu lembro da história da cor. Marrom. Marrom é o normal. Teoricamente, ele que é o normal, o padrão de cor. Amarelado pode ser por alguma intoxicação ou pode ser pelo consumo aumentado de gordura, quando está muito amarelado. O vermelho vivo é aquele vermelho porque está me indicando que tem uma ferida no meu intestino. Então, eu tenho que avaliar o que é essa ferida e a proporção dela. O Pedro vai ficar agoniado. O vermelho... exatamente, que não deixa de ser um problema intestinal, né? Porque está no finalzinho do intestino. Se é um vermelho bordô, um vermelho, vocês que não... Vermelho bordô, né? É um vermelho bordô, é um vermelho mais escuro, mais fechado. Sim. Já pode ser uma indicação de ferida lá no início do trato gastrointestinal. Então, ele ficou escuro por conta disso. Então, a cor, sim, influencia. Verde, eu comi um cocô, caguei lá verde. Verde, massinha, comeu massinha, né? Ou ele está consumindo algum alimento que está levando essa tonalidade da cor, como acontece com a pitaia, né? Eu acabei de falar do sangue, a pessoa come uma pitaia, fica aquilo tudo rosa ali, meu Deus, era essa aconteceu uma vez, meu Deus, eu ia contar essa história. Algum problema. É a pitaia, depois a pitaia, para quem não conhece, a pitaia é uma fruta super gostosa que tem aqui na nossa região. Dependendo da cor da pitaia, né, pode mudar um pouco o sabor. E uma vez eu comi pitaia e nunca tinha vivenciado isso. Quando eu fiz lá o número 2, eu olhei, caramba, eu tô com câncer, olha a cor, é sangue, eu vou morrer. Puro sangue. Meu Deus do céu, e agora? Eu fiquei assim também, mano. Aí eu falei, né, pra minha esposa, ela, não, foi a pitaia, rapaz, relaxa. Graças a Deus. Por isso que é bom olhar o cocô. Por isso que é bom também ser casado com uma nutricionista. Também ser casado com uma nutricionista. Tu ia no médico. Eu ia gastar dinheiro no médico. Investir nesse caso. Mas é muito importante que você olhe, né? As pessoas têm receio. E quando a Regiane está atendendo, é sempre interessante porque ela faz essa pergunta. Inclusive tem uma cartinha lá que mostra a cor, o tipo, né? Como é que tem que ser o cocô. Isso que eu ia te falar, não sei se tu vai falar depois sobre isso, mas também tem o formato, né? Textura, né? É uma escala de Bistro, que a gente chama. Essa escala, a bananinha, lisinha, sai sem desconforto nenhum, sem eu fazer força, inclusive de manhã cedo. Mas que coincidência, todo mundo faz cocô de manhã cedo. É porque o teu trato gastrointestinal começa a funcionar de manhã cedo. Então, vai te estimular a evacuar nesse horário da manhã. O primeiro horário da manhã. Então, se você já não está fazendo cocô de manhã, você em casa, se já não está fazendo cocô já pode ser um sinal de algum problema. Então, já tem que investigar. Vamos lá. Quando este cocô, este formato, que já não é mais uma banana, ele está muito boloso, está muito grande, já sai com desconforto, pode ser um indicativo de água. Desidratação, né? Desidratação. Exatamente. A pessoa está até comendo fibra suficiente, mas não está
ingerindo água suficiente. Ela está acabando fazendo cimento lá no intestino dela. E eu já li, Regiane, que se você come fibra, mas não bebe água, diz que é ruim. você tem o efeito contrário. Vai te trazer a constipação, o desconforto na hora de evacuar, porque tu vai estar cagando um tijolo. É o velho cocô-cimento, né? Que conversa, hein? Mas cocô, mas vai lá. Vamos lá. E aí tem essa evoluindo para cima. Falei da banana, falei do cocô-tijolo, agora vem as bolinhas do cabritinho. É muito difícil, e aí quando sai a bolinha do cabritinho. Durinha, né? Por que é ruim? Porque a pessoa possivelmente não está ingerindo a quantidade de fibra adequada. São 30 gramas por dia de fibra. E ela, quando não ingere, ela não consegue formar o bolo fecal adequadamente, não bebe água, e aí saem as bolinhas do cabritinho. Descendo da banana, normal. Nós temos os pedacinhos. Já é uma banana, só um fiozinho assim, ou então ela já começa a sair espedaçada, não é íntegra. Isso acontece por quê? Já são bactérias aumentadas lá, a quantidade de bactérias ruins, e essa bactéria, ela pode, o teu corpo não tem fibra o suficiente para deixar íntegro o cocô, dar formato para o teu cocô. Aí ele começa a sair amolecido. Aí é um sinal de que tem desbiose aí, já é um sinal, pode ser outra coisa, pode. O que é desbiose, gente, para deixar claro? A desbiose é quando a gente tem uma relação de bactérias ruins em maior quantidade no nosso corpo e as bactérias boas em menor quantidade. E aí isso impacta na nossa saúde, como eu já havia mencionado, né? Rapaz, eu acho que muita gente tem problema no cocô, bicho. Com certeza, mal tu sabes. É igual aquela nosso episódio de sono, que ela falou que de três pessoas, um vai ter apneia do sono. Uhum. E eu vejo... E depois da aplicação prática, amor, porque eu tenho vários problemas desse aí. Empachamento. Sim. O refluxo. O meu cocô é estranho. Uns vão para cima, outros vão para baixo. Aí, Moisés tocou num ponto importante. Afunda ou não afunda? Se tu comes um alimento que ele é mais denso, geralmente proteína, um pouquinho... o carboidrato com a fibra mesmo, ele tende a descer, a não boiar. E se tu comes muita gordura, ele tende a boiar. Aí daí eu falei que boia ou não, a gente já pensa pela qualidade do alimento que tu está ingerindo. Eu aprendi uma coisa. Como é que tá, eu aprendi uma coisa na minha experiência. Ele quer até bater foto para me mostrar. Às vezes eu faço, amor, vem cá ver se está tudo certo. O que eu aprendi na minha experiência? A tua experiência de quê? Não, de cocô. Minha experiência. Deixa eu contar para vocês. Tem pessoas que quando fazem cocô, que apertam o botão para dar descarga lá e o cocô não desce, porque ele fica flutuando. Então agora eu entendi que é porque é muita gordura, né? Pode ser. Pode ser um sinal de que é muita gordura. Aí eu lembrei de uma história. Lá veio. Olha aí, a minha filhada... E é mais aerada, né? Por isso que ele também está boiando. A minha filhada, ela não tem a mania de tomar água, muita água, coitada, radija. A filhada né? sendo exposta aqui. Sendo exposta aqui a radija. Ela ouve. Ela ouve a radija, de vez em quando ela escuta. E aí um dia eu fiquei lá cuidando dela, ela falou assim, Dinda, eu quero fazer cocô. Só que ela Quantos anos? Ela está com 10 anos agora, mas ela era menorzinha. Eu fiquei cuidando dela e ela não estava conseguindo, estava com prisão de ventre. Eu falei, Radija, tu tem que tomar água. O teu problema é que como tu não toma mais água, isso dificulta, acaba ressecando o bolo fecal. Aí ela foi fazer cocô, ela, Dindo, pega um copo com água para mim. Olha, ela queria tomar a água na hora do cocô. Ela não entendeu, só que tem que tomar antes, entendeu? Durante o dia inteiro, Durante o dia todo, né? E qual é a recomendação da quantidade de água? 0,35. Aí tu faz o cálculo básico, né? Na verdade, são 35 ml vezes o teu peso. O peso do corpo, Aí isso já sai em litros, então, já sai bonitinho. Uma pessoa com 70 quilos... Vezes 35, faz a conta aí que eu sou ruim de matemática. Uma pessoa com 100 vai tomar 3,5 litros de água por dia, a recomendação. Tu toma bem água? Tomo bastante água até, agora eu estou... Até essa questão da água, tu percebes na qualidade da tua pele, na hidratação dos teus olhos, Cara, a água é super na tua importante, boca, mas as pessoas negligenciam muito, né? Com certeza. Eu sou uma pessoa que... Eu tenho que melhorar isso, essa área da minha vida. Sempre a gente tem que melhorar, né? Não, eu vou colocar um despertador aqui. Tem algum aplicativo que ajuda? Tem. No meu caso, eu utilizo o Dietbox. Olha a propaganda, Dietbox me patrocina aí. Dá dinheiro pra gente aqui, pro Sense Performance. O Dietbox, ele tem essa ferramenta de colocar um alerta para os teus pacientes. E aí eu sempre crio esse alerta para os pacientes de
fracionar a bebida. Porque não adianta, eu passei a manhã inteira sem beber água, eu vou tomar 600 ml agora, para cumprir aquele horário. Não adianta. Quanto mais água tu ingeres naquele mesmo momento, tu não consegues absorver tudo, tu vais ter o estímulo de excretar. E aí tu vai dar vontade de fazer xixi. Diferente se tu fracionar. Eu tinha uma paciente que ela era enfermeira e ela vivia praticamente CTI e UTI. Então, ela não tinha como ficar indo ao banheiro. Ela vivia com aquela roupa, um monte de roupa, né? Perfeito. E aí ela tinha que ficar tomando no copinho de café. Eu falei, é isso, bebe no copinho de café, que é para não exceder e não precisar ir ao banheiro com muita frequência. Porque inevitavelmente tu vai precisar ir mais no banheiro, né? Porque normalmente se tu toma bastante água. A própria cor da urina, né? Vai mudar. Uma urina mais escura, provavelmente a pessoa está tomando pouca água. Exatamente. Como é que tem que ser a cor da urina, Regina? Para deixar claro para a gente aqui. Nós temos tonalidades de amarelo. Quanto mais clarinho, é um sinal mais positivo de que realmente tu estás conseguindo te hidratar bem e o teu corpo está utilizando essa água como deveria. E quanto mais escuro, tem 2 pontos ruins aí. Ou pode ser alguma doença associada ao rim, ao fígado, ou realmente é porque tu não estás consumindo muita água. Aí não tem o que excretar, né? Já vai outros elementos que não só o que deveria ser jogado fora. Eu lembrei que eu ia perguntar. Uso de medicamento, né? Na urina e nas fezes, Tem sim. até, rapidinho, mas a questão do colarinho. O paciente que tem a doença renal crônica, quando ele urina, forma logo aquele colarinho. Já é um sinal muito ruim. Que colarinho? Espuma. Toma aquela espuma do chopp, quando tu urinas e tu forma aquele colarinho. Já é um sinal ruim também. Então, tudo que tu fazes, se tu observas, podem ser sinais aí de que algo de errado não está certo. São sinais clínicos, né? Nosso Podem ser corpo, indicativos. ele se comunica muito com a gente. A nossa pele, os olhos, a boca, as fezes, tudo que tu excreta, a gente consegue avaliar. E a gente negligencia tudo isso. A gente não se dá o valor. Uma dor de cabeça, uma dor nos olhos, sempre é um sinal de alguma coisa que está errada. E a gente simplesmente ignora. Sim. Existe uma relação de microbiota e câncer? Então, atualmente, no nosso Pará, né, aqui no Pará, nós temos um dos maiores indicadores de câncer, tanto de cólon quanto de estômago. E isso se dá, claro que estão investigando quais são os principais fatores de risco, mas pode ser ou pela qualidade do alimento que a gente acaba ingerindo, que é muito temperado, é muito exótica, né? O condimento, tu dizes mesmo? Condimentada, exatamente. Então, pode ser por isso também, isso não vai ser o único fator. O condimento? Muita pimenta, muito tempero mesmo, pimenta do reino, cominho, que a gente já compra em pó moído, isso já não é tão indicado. A gente recomenda mais ervas naturais, recomenda temperos, mas que não sejam temperos prontos. Igual aqueles que a gente compra no supermercado, aqueles alhos já prontos. A gente já não recomenda. Hoje, até para melhorar a tua microbiota, que são os alimentos fermentados, eles te ajudam muito em relação à tua microbiota. E a gente tem várias estratégias que fazem com que tu consuma esses alimentos. Um deles é o iogurte, é o clássico, né? O iogurte natural, né? É bom para microbiota. É bom para microbiota. Como assim natural? Preferencialmente iogurte natural. Tem que ser o natural, porque o iogurte de sabor tem aditivos. Aí já tchau para ti. Tchau para tem que ser o natural mesmo. Aí tu pode fazer com outras coisas, né? Exatamente. Porque é ruim natural tu tomar direto assim. Não, tu mistura com uma banana, com uma fruta, é uma delícia, cara. E aí eu indico para os meus pacientes que ainda têm um paladar um pouquinho mais adocicado, né, que ainda não passou por uma mudança, que vai mudar. Tuas glândulas salivares elas vão modificar, dependendo da quantidade de alimento que tu consomes. Então, o iogurte é uma sugestão que eu sempre faço. Pega uma fruta congelada e bate junto com o iogurte. Ele vai dar o sabor para o iogurte. Não é tu comprares com o sabor, que é muito mais prático, né? Venhamos e convenhamos. A maioria faz isso. Exatamente. É muito mais prático comprar o que já está lá com aditivo. Só que também ele aumenta o tempo de prateleira. Ou seja, já mataram as bactérias que estavam lá, porque são elas que fazem azedar. Entendi. E aí tem kombucha, que é um alimento fermentado, é uma bebida fermentada. Que aquele iogurte pequenininho. O kefir. O kefir é uma possibilidade. Eu estava criando, ela se multiplica tanto que eu disse, meu Deus, ou sou eu ou são eles, né? Ela perdia uma manhã cuidando. O Odilon ficava mordido. Mas é interessante que tu tome continuadamente? Sim. Tipo, não tem problema de tu tomar o kefir direto. Então,
o volume vai influenciar. Então, não é porque é bom que a gente vai se entupir, né? Então, seria interessante 100 ml só por dia. Não precisa passar disso. E até realmente não precisaria e não é tão gostoso assim para passar disso. Não gostei muito, não. Ela fez umas misturas lá e eu tolerei. penso só na situação, de fato, da frequência, né? Se não há problema, porque dependendo do que tu vais colocar para consumir, tem coisas que não há necessidade de você tomar sempre. Então, quer dizer que é interessante que você coloque na tua rotina diária um produto fermentado. Sim, com certeza. Aí o kefir, o kombucha, o próprio pepino, que você faz em casa mesmo, você corta ele, coloca numa salmoura. Pepino? O pepino. Coloca numa salmoura e deixa na tua geladeira. Ele vai fermentar e aquilo já vai ser uma quantidade de bactérias boas para ti. Yakult? Yakult é um exemplo de lactobacillus, ok. Só que ele vem com um pouquinho mais de adoçante, né? Mais aditivo, digamos assim, né? Mais açúcar, né? Existem várias possibilidades, diversas possibilidades para todo gosto. Para pessoas que são mais do salgado, para pessoas que são mais do doce, para pessoas que não gostam de nada fermentado, aí tu inventa uma pastinha de alho. O alho, cebola, bate tudo no liquidificador ou no processador para virar uma pastinha, coloca sal e azeite, cobre com azeite para não oxidar, né, logo em cima, deixa na geladeira, aquilo ali dura para sempre. E aí tu já vai usando. É um antimicrobiano. São várias estratégias, eu prefiro comprar o kefir, que é mais rápido. Só joga lá o negócio, leite. E o leite é inflamatório ou não? Eita. Vamos entrar numa polêmica aqui, né? Eu vou levar alguns dislikes. É porque a galera não tá... nós não somos... como é que eles falam? A máxima dele é você não é bode, não é bezerro. Bezerro. Você não é bezerro, o único animal que toma leite desde adulto, aí vem com essas histórias. As evidências científicas não mostram inflamação, mas existe a possibilidade da pessoa, isso é individual, ela realmente ter uma sensibilidade à lactose. No caso eu tenho. Se ela não tiver essa sensibilidade, pode ser uma alergia à proteína do leite. Então, sim, ela não vai poder consumir. Ou não poder, ou, no caso da sensibilidade, existem tratamentos, né? Então, se a pessoa não quiser, se ela quiser viver sem o leite, como os veganos vivem tranquilamente sem o leite, ok. Sim. Não tem problema nenhum. Então, a gente não precisaria ficar, tu tem que tomar o leite. O leite, ele tem vários benefícios. Como é que você se sente, né? Tomando leite, por exemplo, eu me sinto empachado. Eu me sinto ótimo. Com umas borbulhas, assim. Tem um negócio dentro da barriga aqui borbulhando. Eu vou pegar essa tua deixa aí. Isso pode acontecer com outros alimentos. E é um sinal de sensibilidade. No meu caso, é com glúten. Então, eu também sinto tudo isso que tu estás falando, só que com o glúten. Vamos lá. O leite, imagina que ele tem a proteína, tem todos os macronutrientes lá, carboidrato, gordura. Ele vai passar pelo processo digestivo, inicialmente pela boca, depois para o estômago. No estômago, ele deveria passar por um processo ácido. O estômago ele tem que ser ácido, porque existem enzimas que vão digerir o alimento no meio ácido. Então, isso já é o primeiro ponto. Quando passa lá no intestino, o intestino ele continua, até certo ponto, a digestão, mas, prioritariamente, a função dele é a absorção. E aí vai chegar um momento do teu intestino que tu não digeriu a lactose lá no estômago, nem no intestino, e aí passou o alimento íntegro praticamente. Isso acontece com quem não mastiga também. Então, o alimento... Lembra, intestino e estômago não tem dente. Aí o bicho entra, passa a comida inteira lá. Aí, quando chega no intestino, as bactérias não conseguem digerir as boas, né? Não deveriam digerir aquela coisa grande, que é um macro grande. Macro é de grande. E ela vai propiciar, aquele alimento íntegro lá maior, vai propiciar a ação de outras bactérias, que são as fermentativas. É por isso que tu sente essa sensação de gases, né, se formando, às vezes dá diarreia, mas não é aquela diarreia normal. É aquela diarreia que tu tem que estar na tua casa. Porque é aquela esfocadeira. É aquela que tu passa vergonha fazendo prá. Parece a furadeira. Vocês estão rindo, imagina meus pacientes, né? Eles riem horrores também quando eu fico falando. Mas é isso, a gente não tem que ter vergonha. O Moisés fez assim, olha, acho que ele já passou por isso, ele fez assim. Bicho, eu tenho que ajeitar muita coisa, tô te falando. Tem que ajeitar muita coisa, cara. A gente tem uma outra pergunta aqui, Regiane, que
que a gente pode fazer para deixar o nosso intestino mais saudável? Alimentos, comportamento. Bom, comportamento vocês já comentaram muito aqui, então eu não vou dar ênfase nisso. Mas em relação ao alimento, quanto mais alimentos naturais a gente consumir, e isso todo mundo fala e a gente não obedece, né? Então, quanto mais natural, quanto mais você desencasca mais, descasca, né? Quanto mais você descasca mais e desembala menos, inclusive essa é a frase lá do professor Murilo Pereira, mais saúde você vai ter. Então, é muito melhor que você pegue uma banana e descasque, consuma a banana e algumas receitas com a casca da banana, que também é muito bom, melhor do que se você tiver que desembalar um alimento com gosto de banana. Aí isso é muito ruim. Então, esses alimentos, esse que tem o gosto da banana, que ele foi aromatizado, tem os nomezinhos lá, né? Inclusive, uma vez a gente foi comprar um bolo, uma mistura de bolo. Deus do céu. E aí a mistura de bolo estava lá. Aromatizante. Era o aroma do que estava escrito. Bolo de banana. E tu pensa que tu está comprando o bolo que tem a banana lá dentro. Não tem nada de banana. Né? É só o cheiro, o gosto, mas não tem a banana lá dentro. É doido, né? Já pensou? Você se enganando. Exatamente. Aí tu, eu vou comprar um pacotinho desse aí porque eu vou comer a fruta indiretamente. Você não vai. Você só está consumindo um alimento que tem o sabor, o gosto, parece que, mas não é. Então, o nutriente que tem na banana você não vai estar absorvendo e não vai estar incluindo lá na tua bactéria. É cruel. É fogo. Vamos pensar. Eu estou vendo que ele está pensativo. Bora pensar assim. Quantas refeições, no geral, a gente faz? No mínimo, 4. 4 refeições, 5. Eu faço 4 a 5. Em média, 4. Se colocar 2 lanches aí entre as principais refeições. Então, se tu fazes no café da manhã, identifica o que tu come. É pão? O pão já pode ser algo que passou por um processamento. O trigo, onde foi que esse trigo ficou guardado? Ele já pode ter tido acesso àqueles bichinhos do trigo, e tu tem alergia a esse bichinho do trigo, já pensou? Se tu tiver, vai influenciar lá na tua bactéria. Quer dizer que tu compra o pão hoje e tu vai comer daqui a 4 dias, vai ter esse bichinho do trigo aí? Não. Tá. Lembra que quando ele foi feito com o trigo, esse trigo ficou armazenado em algum lugar. Entendi. Então, o trigo e o feijão e os grãos, no geral, eles passam por esse bichinho aí. Eles têm vulnerabilidade maior a esses bichinhos. E tem pessoas que têm alergia a esses bichinhos. E essas pessoas, quando consomem o produto que tem trigo, não é o trigo que está fazendo mal, é o que estava dentro do trigo. Então, isso a gente também não pensa. E é uma possibilidade, né? É uma possibilidade, estou levantando possibilidade. No café da manhã, aí pode ser o leite, a sensibilidade à lactose, pode ser, mas tudo bem. Então, se tu não tiver sensibilidade, tudo bem tu consumires o leite. Qual é o leite melhor? Tem isso? O que vocês acham? Qual é o melhor leite? Acho que depende muito do objetivo, né? Se integral ou desnatado? Integral. Se vocês tiverem a possibilidade de consumir o pasteurizado, ou então tirou o leite da vaca e ferveu lá e tomou, esse seria o ideal. É o Mas mais tem leite em pó possível. pasteurizado, não, né? Não, em pó já passou pelo processamento, né? Tá, não tem. Ele precisou Tem que ser ser líquido. desidratado. Não. A questão do pó é simplesmente a concentração. Como ele está desidratado, ele vai ter uma concentração maior de lactose, uma concentração maior de proteína, as proteínas normais do leite. Então, aí eu facilmente coloco na minha xícara 2 colheres de leite ali. E se fosse num leite líquido... Se eu te falar quanto é que eu coloco. Exatamente. Ainda como no final, assim, sobrou um pouquinho aqui. Coloca na mamão, né? Pega o mamão, joga Pô, eu fiz isso ontem, mano. Eu faço no Eu mamão, fiz eu gosto. Exatamente. Então, o problema não é o leite, é a quantidade de leite que a gente atualmente está consumindo. Mas, enfim. É que eu tô deprê aqui, mano. E aí, se tu fores Pedro, olhar eu tô nesse triste. café da manhã, o que tem de natural? Teve fruta? Teve um iogurte que tu mesmo fizeste lá na tua casa, com uma bactéria boa, um kefir, por exemplo? Teve alguma coisa natural? Aí tu vai para um lanche. O lanche é o quê? Uma barra de cereal? Aquelas barras de cereal de proteína Não tem com nada gosto, de com gosto de natural, Oreo. né? Tu já viste isso? Já vi. Aí as barras de proteína menos mal, mas... e se- Aqui, Pedro. Tá. É aquele o nosso estrategista. É o ponto, né? Foi mal. Mas tá bom aqui? Tá. Então, existe a qualidade, algumas proteínas dessa barra de proteína que são de boa qualidade, mas tu tem que ficar atento o tempo todo, porque lembra, a indústria alimentícia ela não é a nossa amiga.
Então, ela vai fazer de tudo para tu comprares o produto dela. A propaganda vai ser a mais linda possível e não necessariamente existe qualidade naquele produto. Tem um dado que é até muito relevante, mais antigo, que a indústria dos suplementos, eles gastam mais dinheiro com propaganda do que para fazer o suplemento. É um dado forte, né? Não, bicho, tu fica doido, mano, porque, cara, pão, leite, aí ovo, aí tu fica assim, eu já comi pão de manhã, aí almoço tu vai comer uma batata, né, sei lá, batata cozida com arroz, assim, do cara tem que ter, você tem que saber fazer as escolhas, cara. Exato. A questão da nutrição é exatamente isso, te ajudar a entender o que escolher. Porque não é tu seguir um plano. Perfeito. O plano, ele vai durar o quê? 15 dias, 60 dias? E depois? Tu vai ficar eternamente fazendo plano para ele? Né? Não, tu tens que indicar para ele quais são os alimentos que ele precisa consumir. É reeducar, né, o paciente. Exato. Esse é o objetivo. E aí tu pensares, eu posso consumir, eu devo consumir isso? Eu digo para os pacientes, olha, eu coloco uma regra do Pareto, né, que é a questão dos 80% tu seguir e 20% tu não seguir, para poder ter êxito. Então, se tu não segue 20% daquele plano que eu coloquei para ele, ele ainda assim vai ter resultado. Sim. Se ele quiser resultado mais rápido, maior eficiência no resultado dele, ele não vai passar muito dos 20%, não vai chegar perto dos 20%, ele vai fazer menos, vai fugir menos. Então, eu mostro isso para ele. Não existe o dia do lixo. Existe uma refeição, que é um aniversário numa empresa, que eu vou comemorar, e do resto das minhas refeições eu vou manter o equilíbrio. Eu vou manter a qualidade dos alimentos que eu estou escolhendo. Sim. Então, escolher fruta, verdura, salada. Por que na salada não pode ter fruta? Quem foi que disse isso? Sim. Por que a gente não mistura? Já que a pessoa gosta de um paladar mais doce, o Odilon O agridoce eu adoro. O Odilon ele gosta também. mais, eu né? gosto de salada, fruta na salada. Exato. Eu só não como açaí com manga porque mata. Isso, inclusive, é uma história com a minha sogra, né? Primeiro dia que o Odilon me levou na casa da mãe dele, olha, ele me colocou numa fogueira. Foi, tu tomou açaí? Tinha suco de cupuaçu no almoço e açaí depois do almoço. E aí a mãe dele disse, olha, quem tomar o suco não vai poder tomar o açaí. Aí eu baixei minha cabeça e... né? Recolhe a minha insignificância. Mas eu sempre misturo, porque aqui na nossa região tem essa lenda, que não pode misturar o açaí puro com uma outra fruta, como manga, como cupuaçu, como bacuri. Tem uma lenda aqui urbana na nossa região. Mas o Odilon, muito amigo como ele é, vocês sabem, ele me colocou na fogueira. Ei, Regiane, fala aí pra mamãe como não tem nada a ver isso aí que ela tá falando de não pode misturar. Sacanagem, Odilon. Não pode. Saca. Eu olhei pra cara dela, realmente não pode misturar. Vai logo debater com a sogra no primeiro dia. No primeiro dia, não. A crença, ela vai ter... Hoje a sogra já sabe, vai né? ter raiva de ti. Pronto, então, nesse sentido de consumir frutas na salada. Ah, eu não gosto de salada, então coloca verdura no feijão, verdura no arroz, verdura na carne, aquela carne moída, ervilha, batata, No cenoura. arroz dá para fazer isso, né? Podes inventar um monte de verdura Colocar cenoura no... Ervilha, no milho arroz, no arroz. no feijão, e aí tudo bem, tu já está consumindo nutriente que vai te tanto trazer nutriente, micronutriente, vitamina, por exemplo, quanto melhorar a tua microbiota. É importante também deixar claro que a gente não está aqui demonizando nenhum alimento. Por exemplo, eu não tenho nenhum problema com glúten. Eu como meu pão, tomo meu leite, não fico empachado. Mas eu não fico. Mas tem pessoas que têm sensibilidade. A própria Regiane tem sensibilidade ao glúten. Lógico que às vezes ela dá uma escapada. E vocês vão me ver comendo glúten. Ela dá uma escapada, ela gosta de alguns alimentos. Não é demonizar, mas aprender a fazer as escolhas certas. Então, acho que é o mais importante. Se sentir importante. bem, né, cara? É ruim tu ficar todo dia tendo sintomas que te agoniam, que te deixam mal, que te deixam ruim. Sabe? É ruim. Então, é perceber essa condição e ver o que eu posso fazer para não ficar a todo momento sentindo esse tipo de coisa que, pô, velho, é chato pra caramba tu ficar empachado com o negócio, umas bolhas que vão saindo. A tua barriga querendo falar contigo. Eu, por exemplo, inclusive tem vários estudos com leite que pode ajudar na hipertrofia, síntese proteica. Sim. Então não dá para demonizar um alimento que a gente utiliza no nosso dia a dia. Lógico que tem pessoas que têm alergia, intolerância, realmente terão que evitar, mas se você não tem problema
E dentro de um planejamento, uma estratégia, pode utilizar. Lá em casa eu tomo muito leite, por exemplo. Café da manhã, utilizo leite. Eu vou comprar uma vaca para colocar. Porque tem para criar eu tive que diminuir, que de fato eu não me sinto bem com leite. Eu tenho que tomar um pouquinho e aí de boa. Agora, se eu comer leite, é fogo. Você conheceu o seu Eu era daquele que corpo, colocava, né? Odilon, água um pouquinho no leite assim, deixava bem molezinho. Toma-te. a pasta do leite, Mas né? gostoso, a pasta muito do leite bom. É gostoso pra caramba, mas não posso mais. Rejane, sempre quando a gente termina, né, o episódio, o podcast, nós colocamos aqui a aplicação prática, o momento practical application. Practical. Que é para a pessoa, quando terminar de escutar o episódio, o que ela pode fazer para melhorar a saúde intestinal. 3 aplicações práticas. Papo 1 agora, para a pessoa aplicar no seu dia a dia. Eu queria voltar um passo atrás, mas eu vou falar os 3. Ok. Practical Application, mas ficou faltando um ponto muito importante que eu acho super necessário retornar à fala. Então, vamos lá. Practical Application. Desembalar menos e descascar mais. Então, bora repetir, para fixar. Vai ser o mantra da galera que está escutando. Qual é, Rejane? Desembalar menos e descascar mais. Então, Só o guarde. fato de você estar consumindo mais alimentos integrais, alimentos naturais ou minimamente processado, isso já vai transformar a sua vida. Incluir mais fruta nos seus lanches, mais verduras nas suas principais refeições, isso já vai mudar muito a nossa vida. O segundo ponto, olhar para o seu cocô. Se ouvir, né? O fato de você, eu estou inchada, poxa, eu acordei com a marca da roupa. Opa! Quando vocês acordam com a marca da roupa, ou se você usou uma calça corsário apertada e depois de 6 horas que tu tirou, ela ainda está aquela marca da costura. Tem alguma coisa errada. Tu está inchado. Tu está inchado. E aí tu tem que investigar o porquê que tu está inchado. Foi algum alimento que fez aquilo? Mais um sinal para o Moisés aqui. Não, isso aí não, mas eu nunca tinha escutado Tem a gente... questão Eu quando eu como glúten, né? Mas os meus pacientes também. Quando eles acordam e fica com a marca do lençol no rosto deles, na cama, fica a marca no braço, no peito. É uma pessoa que está inchada. O que mais? Se ouvir mais, né? Então, esse foi o segundo ponto, que a pessoa ela precisa identificar esses sinais, porque a vida é tão corrida que a gente não se olha. Eu não vou perceber que eu estou inchada, eu não vou perceber que eu tô com o meu cocô tá diarreico. Nem olho, só... A unha, né, também importante, as cabelo. unhas quebradiças, o cabelo caindo. Pedro. O Pedro. Cuidado com a microbiota. Até essa questão que o Pedro acabou de falar, que o dele é estresse, né? Mas até a questão do estresse, isso pode ser também algo que a gente precisa se olhar. Até que ponto vale a pena eu trabalhar ao tanto que, ou então fazer alguma outra atividade que me estressa e eu perco a qualidade da minha vida. Sim. Isso a gente precisa se perguntar até que ponto. O estresse também altera a microbiota, né? Altera a microbiota, porque lembra que é uma via de mão dupla. Sim. Da mesma forma que o mental vai impactar na tua saúde intestinal, o intestinal também vai impactar na tua saúde mental. Então, pode estar modulando negativamente as tuas bactérias lá do teu intestino quando tu está estressado. Ok, terceiro ponto, o que eu diria? Consumir mais fibra, né? Hoje o Odilon leu um meme, um impacto lá de um nutricionista. Metade do prato tem que ser salada. Aí a pessoa disse, mas eu não gosto de salada. Aí o meme estava escrito embaixo, você não tem que gostar, você tem que fazer, porque adulto faz o que tem que ser feito. Você não é criança. Você não é criança. Criança é que faz o que gosta. Adulto faz o que tem que ser feito. Faz o que deve, exatamente. Então, se você é adulto, quer uma qualidade de vida melhor, você tem que fazer o que tem que ser feito. O quê? É treinar regularmente, é dormir, é prestar atenção na qualidade do teu sono, no teu estresse. E aí, nossa, Rejane é uma utopia. Mas a gente tem que chegar o mais próximo possível disso. Na verdade, é conectar o que tu queres, aonde tu queres chegar, com o que tu estás fazendo para chegar. Porque às vezes a pessoa, eu quero tanto alcançar isso, mas não paga o preço, mano. Aí fica difícil mesmo. E aquilo que eu queria voltar é sobre o remédio. Quando vocês estão com desconforto no estômago, isso era uma prática antiga, né? E se perpetuou. Aquele bomba de próton. Chá de boldo, é isso? Não, o chá de boldo é algo mais natural, mas quando tu está com algum problema, tu toma um omeprazol.
O omeprazol, eu tomava... Hoje eu não parei disso. Não, eu tomava, toda vez eu tomava pelo menos umas 2 vezes na semana o omeprazol. Exato. Então, os prazóis, qual o efeito dele? O porquê que ele existe? Prioritariamente para quem tem algum distúrbio digestivo no estômago, que naquele momento do tratamento o médico precisa passar para evitar, já que tu tem um suco gástrico, né, que é ácido, e tu tem muitas feridas por conta de uma estomatite ou por conta de uma úlcera, naquele momento não é interessante o suco gástrico estar mais ácido. Então, o remédio, ok, foi para isso que ele foi feito. E aí a pessoa ela come destrambelhadamente, a vida chuta o balde, né? Come um monte de besteira. Ai, nossa, eu estou sentindo desconforto, é acidez. Aí toma-lhe o omeprazol. Só que o nosso intestino, o nosso estômago, ele precisa estar ácido. Quando tu toma o omeprazol, tu baixa a acidez. Aí o que acontece? Isso a maioria das pessoas não sabe. A proteína ela é digerida no estômago e ela precisa da acidez do estômago. Se a gente não tem essa acidez por conta dos remédios ou por conta da tua qualidade dos teus alimentos, ou qualquer outro problema, pode ser saúde, se tu não tem essa acidificação lá no teu estômago, o alimento que é a proteína, o cara que quer ficar fortão, não vai ser digerido lá no estômago. Essa proteína ela vai passar para o intestino sem ser digerida, sem ser os aminoácidos que seriam absorvidos lá no intestino, não vai acontecer isso. E quem vai se usufruir desse aminoácido, dessa proteína maior? As proteobactérias. São bactérias que vão putreficar a carne dentro da gente. Caraca. E aí vem aquele cocô fedorento. É aí que a pessoa, poxa, mas eu não estou crescendo, eu estou me entupindo de proteína, de carne, de não sei o quê, e não estou absorvendo. Bicho. Eu saí deprê desse. Tô brincando. Caraca, foi muito show, bicho. Ai. Você então finalizaste as tuas? As 3. A primeira... Desembalar menos e descascar mais. A segunda... É se ouvir, né? Se olhar para os teus perceber. sintomas, se perceber. E a terceira? Fibra. A terceira é o consumo de fibra, que é essencial. Rejane, um recado final, se alguém quiser se consultar, quando fazer a propaganda, logicamente, onde é que poderíamos te encontrar, a pessoa pode tentar se consultar com você. Porque a gente está tendo em torno de 100 mil a 200 mil. Vai encher da mala a clínica nutrimétrica. Aí eu vou passar também para a Josi, né? Nesse caso... A Josi está grávida, vai comprar mais fralda. Nesse caso, eu atendo na clínica nutrimétrica, lá no Augusto Montenegro. Atualmente, somente presencial. Eu faço muita questão de ter essa conversa presencialmente. Tem muitas outras ótimas nutricionistas que são online, mas a minha estratégia, eu preciso sentir a pessoa. Mas se a pessoa quer de São Paulo, eu te consultar contigo, e aí? Se for uma pessoa muito, sei lá, é muito difícil. Eu geralmente recomendo uma outra pessoa que já faz isso. Eu atendo meus parentes, eles são de Brasília, outras pessoas que estão fora, ou paciente que viajou, aí eu faço esse atendimento online. Mas é porque eu realmente dou muito valor ainda no presencial, no contato. Mas tu está perdendo dinheiro. Às vezes não é só o dinheiro. Tu é rica pra caralho. Então, a clínica nutrimétrica. Olha, o Pedro, nosso estrategista. Para quem for de Belém, fica lá no shopping da Augusto Montenegro. Parque Shopping. Fica dentro do Parque dentro Shopping. do Parque Shopping, no Parque Office, na sala 205 Sul. Inclusive, o nosso podcast também é lá. Onde nós gravamos também. Hoje nós estamos aqui na Estácio. Agradecer pelo espaço. Perfeito. Tá, por vocês estarem cedendo essa A oportunidade. parceria de sucesso Parceria aqui entre show de o bola. Ciência e Performance e a Estácio. Agradecer essa parceria. Eu queria que vocês deixassem perguntas, principalmente, perguntas que eu faço maior questão de vir responder. Esses sintomas, eu estou sentindo caganeira, e aí, Rejane? Me ajuda. Não tenha vergonha, eu posso estar lá respondendo o que for surgindo, né? Sim, show de bola. Queres falar alguma coisa, Moisés, ainda? Cara, eu tô depressivo, porque muitas das coisas que eu tenho que ajeitar, ajustar. Na verdade, a Josi já puxa minha orelha, fala, Moisés, para de comer tanto leite, Moisés, bebe água, Moisés, teu xixi tá muito escuro.
Ela vive puxando minha orelha nesse sentido. É porque ele não, então, como é que ela saiu? Porque ele não puxa a descarga. Então ele leva duas escroteadas. A primeira é que ele não puxa a descarga e a segunda é porque o chute dele tá escuro. E a terceira é o que cai no chão. Mas é isso, cara. Foi show. Gostaria de agradecer a Rejane. Muito obrigado, nutricionista. De Galera, gostaríamos também de agradecer a atenção de vocês. Então, o Pedro aqui vai ficar... agradecer ao nosso colega Pedro, nosso amigo Pedro, Nosso hoje parceiro. foi nosso parceiro de câmera hoje. Cameraman. Nosso amigo aqui, cameraman. Ele ficou na parte de estrategista. Direção. Direção aqui, muito obrigado. No próximo ele vai estar com a gente, ele faz muita falta esse cara. Com certeza. O nosso último episódio foi até meio triste, né? Só eu e o Moisés, o Pedro não tava, a gente fez os memes com ele e Meio tal. capenga. Meio capenga. O Odilon não é engraçado, O Moisés também não é, então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Valeu, tchau. Tchau.